Vânia Nascimento é uma ministra da palavra, ministra do Rema também. Elas pegam junto com o pastor Raimundo, grande homem de Deus na Igreja Verbo da Vida de Salvador. E essa mulher de Deus é mãe, é avó, né, Vânia? Oh, glória a Só Deus. tenho 2 netos lindos. Glória a Deus. E percorre o mundo pregando o evangelho e cuida de vidas. E essa mulher cheia de graça. Para alguns de vocês que estão aqui, vocês me ouvem sempre falar a respeito de Rosana Lira, uma das mestres na minha vida, não é? E Rosana fala assim, Paloma, Vânia é minha mestre. Então, vocês estão agora diante da mestre da minha mestre. Será que tem coisa para nós hoje? Oh, Rosana é muito generosa. Ela é como uma irmã para mim, né? Ela assim, a gente tem uma associação, uma conexão de irmã mesmo, né? A semana que vem ela vai estar comigo aqui em Salvador, vai ser uma semana de ela vai desfrutar um pouco de umas férias aqui, vai ser maravilhoso. Ah, eu não tenho dúvidas, quiseram eu tá aí, mas vai chegar o tempo. Vai, você vem aqui, você e o pastor, eles vão vir aqui, viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu ver. Vânia e Rosana, pessoal, tá no projeto Mulheres no Secreto. Vai lá, procura, bebe tudo. E eu declaro que do jeito que Deus fez na minha vida, através dessas mulheres de Deus, essa palavra que elas carregam dessa unção, vai fazer na sua vida. Pensa numa mulher que era estressada, nervosa, rixosa, triste, as pernas doíam de tanta tristeza, dor nos ossos. E eu fui transformada, curada e liberta também através da unção que essas mulheres carregam, né? E não vai ser diferente com você. Amém, Vânia? Eu vou deixar você falar, eu quero te ouvir. Deixa Deus te usar. Queridos, Vânia também é usada muito, muitíssimo em cura. Testemunhos tremendos de cura, viu? Então, creia em nome de Jesus. Se você quiser chamar alguém que se encontra enfermo ou estiver no hospital, puder assistir, não desperdice essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Para mim é uma honra, né, poder falar do que Deus fez na minha vida. Porque, gente, nós precisamos entender que como cristão, como crente, sabe, ainda que tenhamos perdido tudo, Deus pega do pó, da cinza, restitui, restaura, renova. E sempre a medida de Deus é muito maior. Então, Paloma, para mim, assim, falar do que o Espírito Santo fez na minha vida, para mim, não tem peso, não tem cansaço. As pessoas às vezes dizem, rapaz, você não cansa não. Olha, hoje eu não tenho mais filho pequeno, graças a Deus. Né? Então eu trabalho para o Senhor. Você ainda tem, né? Meus filhos são criados, eu casei muito jovem, aos 19 anos já fui mãe, então também logo cedo elas estão tudo casadas, já tenho netos, então hoje eu vivo exclusivamente para o meu Deus, entendeu? E quando eu falo isso, não é nenhuma presunção, é porque é gratificante você ver a palavra de Deus, você falar e as pessoas serem mudadas. Sabe, Paloma? Não há dinheiro que pague, a gente não trabalha por dinheiro, porque quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você sabe que a qualquer momento ele vai trazer o suprimento, ele vai te levar a lugares inimagináveis, porque você decidiu consagrar sua vida ao Senhor. Então, nós consagramos nossa vida a Deus e hoje, literalmente, sem nenhuma demagogia, para onde Deus mandar eu ir, eu vou. Como esse tempo não estamos podendo ir, né, presencialmente, a gente vai, né, pelas lives. E parece mentira, eu não tinha nenhuma afinidade com mídia, com YouTube, nada. Era muito verdinha nisso, mas nessa pandemia Deus me despertou. E pastora, o que tem pessoas sendo levantadas, né? Graças a Deus. Deus me colocou no coração falar muito sobre 2 áreas especificamente, que é a área de prosperidade e a área de cura, porque são as 2 áreas que Satanás tem investido contra o mundo e também contra a igreja. Lamentavelmente, nós participamos, né, de um corpo de Cristo que não tem noção, não tem entendimento, não tem revelação do poder que carrega. Entende? Então, é preciso que as pessoas, que nós que pregamos a palavra, venhamos trazer libertação para as pessoas. Porque uma palavra debaixo da unção pode literalmente transformar vidas. Eu recordo que eu fui aí,
né? E uma conversa que tivemos, você e seu Foi. esposo, né? Você e o esposo disse que estava muitos dias em jejum e oração. Eu não conhecia para receber uma palavra de Deus e eu não sabia da vida de vocês, mas o Espírito Isso. Santo que habita em vocês e em mim me revelou algumas coisas e aquilo ali foi uma virada na vida de Foi. vocês, né? Tô falando o que você falou, o que você nos contou e eu tenho acompanhado nesses meses a revolução que Deus está fazendo e Amém. literalmente, Paloma, você tá outra pessoa. Eu Teu creio. semblante, você sempre foi bonita, né? Isso aí ninguém tira. Mas você andava com a fisionomia cansada, parecia um peso. Hoje vejo você tão linda, ó, já são 9h e tanto da noite, você assim com esse ar tão singelo, né? Um ar de menina. Isso aí é a graça de Deus, isso aí é Amém. que os pesos foram, né, lançados fora. Amém. Então, Amém. graças a Deus, então, amados, nós precisamos estar, né, debaixo da instrução certa. Então, nesta noite, eu tenho uma instrução de Deus para falar para você sobre prosperidade. Eu estou trabalhando com caminhos para a prosperidade e Deus tem me dado algumas estratégias, algumas vertentes. O tempo não dá para falar tudo, mas vou falar só um pouco, que eu creio que vai alcançar o coração de Amém. vocês. Amém. Primeira coisa que nós crentes precisamos entender, pastora Paloma, é que prosperidade não é só dinheiro, como você bem falou. Prosperidade é uma boa jornada, é a gente ir de aumento em aumento, mas não só na questão financeira. O apóstolo João, lá na sua segunda carta do apóstolo João, ele fala lá no versículo 3, salvo engano, terceira carta de João, aliás, ele fala sobre amado, acima de tudo, faço votos, né? Por tua prosperidade, assim como é próspero, e saúde, assim como é próspero a tua alma, mostrando que o Espírito Santo, Paloma, ele quer que nós tenhamos uma alma próspera. Uhum. A alma é o mundo dos sentimentos, é o mundo das emoções, são nossos pensamentos. Então, tudo passa, né, para você prosperar. Tudo começa com a mentalidade, né? Com a mente renovada. E aí vai uma propaganda, uma dica. A Rossana Lida tem um curso chamado Renovação da Mente, sabe? Que é tremendo. É um divisor de água. Então, se você puder, as pessoas que estão me ouvindo, quiser entrar lá na página dela, no Instagram dela, na bio dela, tem esse curso. Gente, eu assisti esse curso, né? Ela me presenteou. É um divisor de águas. Então, por quê? Porque tem pessoas, Paloma, que têm dinheiro no bolso, mas não são prósperas. Verdade. Existem pessoas que elas são ricas, vamos dizer, financeiramente falando, mas elas não são prósperas, porque elas não têm uma mente renovada. Elas não têm uma mentalidade de grandeza. Ainda existe a avareza nessas pessoas. Lamentavelmente, né, isso tem confundido muito a mente das pessoas, mas tudo começa, a prosperidade começa pela mente renovada. Nossos pensamentos renovados, nossas emoções renovadas. E só existe uma forma, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder de transformar a nossa mentalidade. Por exemplo, eu nasci numa família muito pobre, extremamente pobre, onde a gente mal tinha para sobreviver. Eu almoçava, né, muito suco com bolachão. Isso era o nosso almoço quando tinha. E arroz de terceira, aquele arroz quebrado. Às vezes eu vou, né, para alguns lugares, aí bota arroz na mesa. Eu não gosto de arroz. É um ranço que eu tenho com arroz. Mas assim, então, muita miséria, né? Fui humilhada na escola porque não tinha como um quichute para entrar na sala de aula, né? Tive que ser mandada embora, várias humilhações. E desde menina, aí eu decidi, hoje eu sei que é Deus, sabe? Hoje eu sei que era Deus, porque eu lembro que aos 12 anos, muitos conhecem a história, tem algumas pessoas aí que já me seguem. E eu lembro, pastora Paloma, que eu tomei uma decisão aos 12 anos, quando um oficial de justiça veio para tomar o único bem que nós tínhamos, que era uma casa de Coab,
que meu pai, lamentavelmente, não tinha pago. Anos sem pagar. E o juiz mandou tomar. E eu lembro que eu agarrei as pernas da minha mãe, chorando. Eu era mais velha. E eu fiz uma promessa para ela que eu ia estudar muito. Que eu ia ser uma doutora. E que ela nunca mais passaria por aquela humilhação. Com isso, o oficial de justiça, ele se comoveu. E ele foi embora, pastora. Ele foi embora e disse, olha, dê um jeito de ir lá na Coab e ver esse negócio aí, que eu não tenho coragem de tomar essa casa, não. E a partir daí, pastor, eu passei a trabalhar com 12 anos. Muito magrinha, raquítica, né, porque não me alimentava bem, com muito problema de anemia. Mas eu passei a vender de porta em porta, porque eu acredito que é um dom de Deus. Desde pequena, eu era meio desenrolada. Na escola, eu me destacava como melhor aluna da sala. Né? Há pouco instante, meu marido disse, você é muito boa em redação, Vânia. Né, tal. E eu lembrei, realmente, eu me destacava. E aquilo ali, as pessoas, quando via aquela menina magrela, né? De porta em porta, oferecendo produto da Avon, produto Ródia, né? Não sei nem se é do seu tempo, mas no meu tempo tinha Christian Grey. Ródia eu não lembro. Christian Grey, Ródia, né? Como eu comecei a trabalhar com muitos jovens, né? Então eu ainda lembro dessas coisas. E Paloma, aquilo ali, eu fui crescendo, passei a trabalhar em vários lugares. Fui babá, cuidei de criança. E aos 15 anos eu trabalhei no escritório de advocacia. Né? Um irmão mais velho meu, filho do meu pai com outra mulher, me colocou nesse escritório. Mas a minha visão, sabe, eu decidi que eu ia estudar. Porque a realidade do meu bairro era as meninas engravidavam cedo, 13, 14 anos elas engravidavam, nem sabia o pai. A realidade era de muitos meninos na maconha, já existia maconha. A gente pensa que droga é atual, não. Na década de 80, por aí, 70 e pouco, 80, já havia maconha, eu morava em um bairro muito pobre. Então, eu não tinha um futuro, né? Era, o máximo que eu podia chegar era ser uma pessoa que trabalhasse no comércio e ganhasse salário mínimo e aquilo ali me desse por satisfeita. Isso se eu não engravidasse, né, de qualquer homem, de qualquer menino na rua aí. Mas amar a Deus, eu posso te garantir, eu não tinha ainda Jesus. Mas eu tomei uma decisão, são escolhas. Pastora Paloma, prosperidade não é questão de sorte. É uma escolha, é uma decisão. Especialmente para nós cristãos. É uma decisão de cavar na palavra os princípios. E tomar a decisão de praticá-los. Eu ainda não conhecia Cristo. Mas eu tomei uma decisão, por exemplo, de ser diligente nos estudos. E Provérbios fala que a diligência vai levar você a dominar. O homem diligente, ele domina. O homem diligente, ele prospera, mesmo aqueles que ainda não têm Cristo. Mas, uma vez que cumpre um princípio bíblico, Deus honra. Deus Amém. Sempre honra a sua palavra, concorda? Creio. Então, Amém. Eu cumpri princípios de me afastar do mal e estudar. Eu trabalhava à noite, eu trabalhava pelo dia, estudava à noite, então desde cedo fui estudar à noite. Chegava em casa meia-noite, cansada, 6 da manhã levantava para ir trabalhar. Então minha vida era trabalho. E aos 17 anos conheci Raimundo, né? Comecei a namorar, casei aos 19, fiz concurso público federal com 18 anos, passei. E aí minha vida começou a mudar, porque ninguém na minha casa, ninguém nunca imaginou ganhar salário mínimo, meu Deus, já era muito. Quanto mais ser uma funcionária pública federal. Depois entrei na faculdade, fiz serviço social e depois fiz direito. No 5º período de direito, eu perdi minha mãe. Minha mãe partiu para o Senhor. Ela já era cristã, mas eu não era. Contudo, ela orava por mim, a importância, né, das mães orarem. Mas, pastora Paloma, eu já tinha uma condição de vida assim razoável. Como servidora pública federal, tinha um salário garantido. Ou seja, podia ter uma casa melhor, ter coisas melhores. Minhas filhas, a mais velha, eu já tinha. Coloquei num bom colégio. Mas, assim, prosperidade mesmo, bíblica, eu ainda não tinha experimentado. Por quê? Em 92, quando minha mãe faleceu, 2 meses após, eu recebi Jesus Cristo. Eu entreguei minha vida a Jesus e eu fui aquela crente radical.
Porque desde os 14 anos eu ouvia em casa a minha mãe falar sobre Jesus. Então eu me apartava do mal porque eu tinha um certo medo. Naquela época era medo mesmo de ir para o inferno. Porque era um evangelho, né, de, olha, cuidado com o inferno. Eu acho que hoje tem que voltar. Então eu fui radical e eu passei a cumprir um princípio, que esse é o princípio primordial para a prosperidade bíblica. Devolver dízimo. Fielmente, né? Obrigada, Nete. Fielmente eu passei a devolver dízimo. Então, Amém. meu marido não entendia, ele não era cristão. E eu tinha recebido Jesus, e aí começou minha jornada de prosperidade. Então, o primeiro princípio, queridos, para você ser próspero, renovar a mente. Amém. Sabe? De entender que não importa onde você nasceu. Não importa a sua condição social. Se tiver alguém aí pior do que eu nasci, tem para empatar. Mas eu acho que mais do que eu não tem. Sabe? Porque não tínhamos perspectiva nenhuma. Meu pai tinha várias mulheres e era terrível. Meu pai vivia com outra mulher, casou com outra, entendeu? Então, não tinha condição nenhuma. Então, amados, eu posso garantir que uma vez que você é crente, entenda bem, eu não era cristã, mas eu tomei uma decisão, uma determinação de que eu não iria, sabe, acabar meus dias de vida daquele jeito. Eu decidi que eu ia avançar, que eu ia crescer, que eu ia ser. Eu disse ao oficial de justiça assim: eu vou ser uma doutora. Imagina, eu acho que aquele cara disse: a menina é doida. Como pode uma favela dessa? Gente, o lugar que eu nasci em Aracaju nem existe mais. Eu sou sergipana, né? Eu moro na Bahia há 16 anos, mas eu sou sergipana. Então, não existe mais, pastora Paloma. Era miséria, miséria mesmo. Nós morávamos em uma vila que tinha 20 quartos de vila. Um banheiro para 20 famílias. 20 famílias. Um banheiro. Então, eu posso dizer, eu tenho uma casa hoje que tem... Quantos banheiros tem aqui? 6 banheiros. Oh, glória a Deus. Não estou aqui me exibindo, não. Estou mostrando que funciona a palavra. Manifestando Funciona, a glória entendeu? de Deus. É. Amém. Entendeu? Então, queridos, eu vou te dizer. Deus muda quadros. Deus muda situações. Porque a minha vida, sabe, é um retrato vivo do poder da palavra. Passei a devolver dízimos fielmente, certo? Mas ainda não tínhamos essa prosperidade. Fui estudar no Rema no ano de 96. Aí minha mente abriu, né? Minha mente abriu para entender que eu era crente, porque na igreja que eu pertencia era assim: vá sofrendo, vá aguentando, porque isso vai passar, sabe? A gente, mesmo devolvendo dízimo, pastora, a gente estava envolvida com 10 agiotas. 10. Mesmo sendo um crente, porque um ano depois meu marido aceitou Jesus, 10 agiotas. E a gente parecia um buraco, um saquetel furado. Raimundo entrou numa sociedade e quebrou, perdemos tudo, só não perdemos a casa, sabe? Os agiotas não tomaram a nossa casa, porque estava no nome do meu pai. Senão nós tínhamos perdido. Mas tudo nós perdemos. Meu salário eu recebia, isso já crente, amados. Devolvendo dízimo fielmente. Por que você precisa entender isso? Porque eu vou falar um ponto crucial que tem impedido a prosperidade. Então, primeira coisa, renova a tua mente. Entenda que seu futuro está traçado na Bíblia. Seu futuro não está destinado na tua família biológica. Teu futuro está destinado pelo que Deus projetou para a sua vida. Amém. Ele disse: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, o pensamento para te dar um futuro que você deseja. Ou seja, aqueles sonhos que a gente tem lá dentro, que a gente não tem coragem de falar para ninguém. Esses são os desejos, os pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, coloca em nosso espírito. Mas ainda existe uma alma, um pensar completamente errado acerca de prosperidade. E, lamentavelmente, pastora Paloma, isso entrou na igreja. Porque a igreja que eu frequentava era uma boa igreja, pessoas maravilhosas, um pastor, homem de Deus, contudo, eles não falavam de riquezas financeiras. Eles não falavam de prosperidade, que a gente podia ser próspero mentalmente, intelectualmente. Porque prosperidade envolve a área mental, a área emocional e a área da inteligência, entendeu? É uma boa jornada,
É você ir de aumento em aumento. Entender que todo ano, você, diante de Deus, você está projetado por Deus para crescer. Em Amém. todas as esferas. A gente não pode querer estar hoje como estávamos no ano passado. Sim. Temos que crescer intelectualmente, Amém. emocionalmente. Coisas que nos machucavam no passado já não machucam mais. Por quê? A nossa alma prosperou. E antes de Amém. prosperar no bolso, tem que prosperar na mente. Sabe? Amém. Dinheiro antes de chegar no nosso bolso, tem que chegar na nossa mentalidade. Riquezas antes de chegar no bolso, tem que chegar na nossa mente. Porque senão pode o dinheiro chegar e a gente empobrecer de novo, porque a mente continua. Sabe aqueles casos de... Até um dia passou num jornal, há muitos anos, um governador do Rio de Janeiro tirou o povo todo da favela. Maceió também. Colocou as pessoas nos condomínios arrumados, dignos. Um ano depois estava vaso sanitário retirado, pias quebradas, portas. Eles vendendo tudo para todo mundo e voltaram para a favela. A questão é que eles foram tirados da favela, mas a favela não foi tirada do pensamento deles. Verdade. Então, há uma necessidade de tirar a miséria, a escassez, o eu não posso, é difícil para mim, isso é muito para mim, isso não é para minha vida. Isso faz parte de uma mentalidade ainda de pobreza. E isso só pode ser retirado com a palavra de Deus. E eu recordo que em 97, eu fui para 96, fui para o Rema, e houve assim um choque, né? O Rema dá um choque na gente. Você é formado de escola de ministro também, de Rema, não é isso? Pastora Paloma é graduada do Rema. Povo de Deus. E da escola de ministro. E sabe que isso é um chacoalhar. Então, eu dizia, meu Deus, eu sou tudo isso, não acredito. Quando eu descobri, pastora Paloma, que eu tinha autoridade sobre demônios. Eita, Que não é só o pastor que tinha, eu também tinha. Isso. Quando eu descobri que eu era uma nova criação, que agora eu era uma herdeira de Deus. Gente, eu tinha 5 anos já de crente. Ninguém nunca me disse que eu era filha de Deus, que eu era herdeira dele, que todos os bens, todas as riquezas que ele tem, era para nós como filhos. Sabe? Ninguém nunca tinha me falado aquelas coisas. Então aquilo ali foi um choque. A gente pensar que eu tinha fé do tipo de Deus e que eu só começasse a crer na palavra e profetizar e declarar aquelas coisas que eu falasse ia acontecer, pastora. Amém. Amém. Então, tudo isso eu aprendi no Rema. E foi aí na matéria, eu lembro que na matéria, a autoridade do crente, que era o nome de Jesus, que Deus nos deu uma instrução, né? Que nós tomássemos a autoridade contra aqueles espíritos de avareza que estavam na vida dos agiotas, que nós queríamos pagar, mas não aqueles juros todos. Sim. E foi aí que nós ousamos crer e eles aceitaram, porque era um espírito. Pagamos tudo, então começou agora a gente começar a respirar. Pastora Paloma, eu recebia muito bem no governo federal, mas eu saía sem nada. Eu saía do banco com todo comprometido, nas mãos de agiota, nas mãos de empréstimo, era terrível. Era uma vida terrível, amando a Jesus. Orava, sempre fui uma mulher que amei ao Senhor. Eu nunca fui crente em meia boca. Sempre fui aquela crente intensa no Senhor. Mas então, hoje eu estou falando muito sobre isso, porque eu percebo, pastora, que muitas pessoas amam a Jesus, querem servir a Ele, não querem estar com o nome sujo, não querem estar envergonhada, mas não sabe como. Eu posso te dizer, você precisa renovar sua mente com a palavra. Você precisa estudar no Rema, verdade. Amém. Você precisa conhecer a autoridade do nome de Jesus. Amém. E foi aí que começou. Mas mesmo assim, pastor, eu me formei no Rema. Comecei a ensinar em 98, mas ainda com algumas dívidas. Porque não é de um dia para uma noite. As pessoas pensam que prosperidade ela é instantânea. Não. Eu lembro que uma vez eu ouvi da Joyce Meyer dizer, você não pode pegar uma bagunça de 20 anos e querer que em um ano se resolva. Mas algo novo acontece em nós. Eu passei a acreditar que aquilo não era a vida que Deus queria para mim. Saímos da acomodação. Entendeu, pastora? Eu comecei a crer que tinha uma jornada maior e melhor. Eu comecei a acreditar que eu prosperaria não só financeiramente, mas no meu trabalho. Eu prosperaria. Eu entrei como datilógrafa. E eu passei depois a secretária, assessora, chefe de gabinete e a superintendente. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Através de uma mente renovada.
Alma próspera, mente próspera é você pensar como Sim. Deus pensa. Amém. E Pensar crer, como... né, Vânia? É verdade, E crer crer. que é da vontade de Deus para a nossa vida. Justamente. Porque Salmo 112 diz assim: riqueza e prosperidade não se apartará da sua casa, e Isso. os seus filhos serão poderosos na terra. E o que a gente vê muito é crente, filho de Deus, que diz assim: não é bem assim, anulando a palavra, sendo que o próprio Deus está dizendo: olha, não vai se apartar. Né? É o que Isso. eu tenho. É lógico que a gente sabe que tem que orar, declarar a palavra, tem que trabalhar também de alguma forma, né? Fazer alguma coisa, entender também que é pelo Espírito. Mas, igual você falou, o primeiro passo é renovar a mente. E como é que é também essa renovação? Entender assim, não, é da vontade de Deus para a minha vida. Porque eu já ouvi já de mulheres de Deus, pastoras, profetas do Senhor, dizer, né, que onde é que tá, que Deus promete prosperidade na Bíblia. Eu já ouvi isso. E a gente que já renovou a mente com essa palavra, a gente se entristece por dentro, porque é como Rossana fala, na Bíblia tem mais de 2.000 versículos que falam sobre dinheiro, e se isso não fosse importante, não estaria na Bíblia, né? Tem razão, pastora. E é como eu falei, existem princípios, né? Existem chaves, princípios que são inegociáveis para a vida do crente. Renovar a mente, devolver dízimos, Amém. trabalho. Isso. Trabalho, você falou, tem que trabalhar, Amém. sabe? Eu cresci muito no trabalho. Você tem que trabalhar, ser diligente com o dinheiro que chega às Amém. suas mãos. Deus precisa ver em nós, queridos, pessoas confiáveis, onde Ele possa dizer, o dinheiro te pertence. Ah, mas quando uma pessoa chega a dizer algo desse tipo, ela está simplesmente insultando o Espírito Santo. Porque a Verdade. Bíblia diz, pastora Paloma, que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que na Verdade. sua pobreza nós fôssemos ricos. Olha Verdade. bem, ele disse: o diabo veio roubar, matar e destruir. Ele disse: mas eu, Jesus, vim dar vida e vida com abundância. Oh, glória a Olhe Deus. bem, olha quantas passagens. Graças a João Deus. fala sobre ter uma alma próspera. Você vê Jesus andando com as mulheres ricas, sendo sustentado por mulheres ricas. Você vê Verdade. Salomão, por exemplo, um homem riquíssimo, seria hoje trilionário. Trilionário, Davi, Salomão. E eles numa antiga aliança, lá em Gálatas 3, você vê o apóstolo Paulo dizendo: Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Amém. Quem era Abraão? Riquíssimo, Verdade. milionário. A bênção de Verdade. Abraão veio até nós. O Espírito Santo veio para nós e junto veio a prosperidade de Abraão. Você vê Isso. quanta ignorância. É um demônio. Verdade. E é onde eu vou entrar agora. Eu lembro que um belo dia, eu orando, sabe, pastora Paloma? Eu dizia: meu Deus, eu devolvo o dízimo. Eu amo o Senhor, eu oro tanto. E o que é que está acontecendo? A gente não passa dessa situação. Era ainda muito difícil, pagando aos agiotas, ficando livre, isso em 98. E eu recordo, pastora Paloma, que eu estava fazendo um mingau. Eu sempre conto isso. Era uma tarde, eu acho que era uma tarde, eu não recordo se era uma tarde que eu não fui trabalhar. Lembra, a tarde de São Pedro, lá em Sergipe, ponto facultativo. E eu estava fazendo um mingau, e eu mexendo, pastor, eu ouvi uma voz, dizendo Eu assim: creio. existe um espírito de miséria que ronda a sua família, de muitas gerações, da parte do seu pai, da parte do pai do seu marido. E olha a vida deles. Paloma, como eu estou ouvindo tua voz. Eu E tenho eu certeza procurei, disso. sabe? Eu disse: meu Deus. E eu já tinha um hábito, já era batizado no Espírito Santo. Eu já estava familiarizada em orar em outras línguas. E foi a partir daí que a sensibilidade do Espírito veio. Então, o Senhor falou comigo, literalmente. E naquele mesmo dia, pastora Paloma, eu e meu marido fomos ao Rema. Era ponto facultativo, mas era noite de São Pedro, as fogueiras na rua, e nós fomos para o Rema. Eu cheguei lá, eu não era aluna, eu era professora. Fui ver o profeta Herênio Ramiro, que estava lá. Quando eu subi as escadas do Rema, quem estava descendo era Herênio. Ele pegou no meu braço e disse: ei, mulher, Deus tem algo com você. Eu estava orando, Deus me mostrou você.
Você sabia que existe um espírito de miséria que ronda a sua casa? Rapaz, a mesma palavra que eu ouvi. O profeta foi usado por Deus só para confirmar. Sim. E o Senhor está dizendo que hoje, se você crer, Ele vai acabar com isso. Você vai chegar em casa com o seu esposo, com as suas filhas. Vocês vão dar as mãos, vocês vão ler Isaías 45, do verso 1 em diante. Porque por mais que vocês devolvam dízimo, por mais que vocês ofertem, porque, pastor, eu sempre gostei de dar. Quando eu não tinha nada para dar, eu dava sabonete, eu dava pano de prato. Hoje eu ri numa live que eu disse, comecei dando sabonete, mas já dei muitos carros. Eu acredito. E vai colher. Carros 100 vezes bons, mais. carros bons de Eu excelência. acredito. Deus manda a gente dar, para você Sim. ver o que Deus fez em nossa vida. E pastora, eu aí disse, meu Deus, o que é isso? Talvez alguém está aí dizendo assim, rapaz, como é que pode, se a gente é crente nascido de novo, tem algum espírito que ronda? Eu vou te mostrar que existe uma base bíblica. Sim. Não é maldição hereditária, como as pessoas pregam aí. Façam corrente disso, façam regressão no interior da mão. Não é isso não, queridos. O que eu estou querendo dizer é o que Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, versículo 1, ele diz assim, digo, pois que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada é diferente do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Ou seja, durante o tempo, pastora Paloma, que a gente não tem revelação, que não tem entendimento, por exemplo, essas pastoras que você citou, amam a Jesus, mas durante o tempo que elas são escravizadas de uma falta de revelação, durante o tempo que elas não têm entendimento de quem elas são, que podem, da herança que têm em Cristo, elas são igualzinhas aos escravos. Há pessoas do mundo na área de prosperidade. Só difere que tem a salvação. Mas se a pessoa no mundo adoece, ela também vai pegar a doença. Se a pessoa do mundo está na miséria, também fica. Porque Paulo diz, você precisa ter entendimento do que é ser herdeiro. Então, acontecia comigo e com meu marido. A gente já era herdeiro de tudo, mas não éramos diferentes de quem era escravizados por Satanás. Porque na área de finanças, nós não tínhamos revelação. Nós não tínhamos entendimento de que já éramos herdeiros de Deus, já éramos co-herdeiros em Cristo, que tudo que Deus tinha nessa terra era para nós, que o melhor dessa terra era para nós comermos. Isso é muito sério. Pastora Paloma, eu vejo ministros, sabe, andando nesse engano. Mas graças a Deus que a revelação tem chegado. E aonde essa live for ouvida, pessoas vão ser libertas. E Amém. pastora, nós recebemos a instrução. Porque não é só ouvir a instrução, é praticar. Verdade. Nós acreditamos que ali era uma palavra de Deus para mudar radicalmente a nossa vida. E pastora Paloma, a gente ali orou. A gente pegou as mãos, as meninas pequenas ainda querendo dormir. Vocês não vão dormir, porque hoje chega a nossa libertação. Amém. E nós mandamos aquele espírito, um espírito familiar, onde nada vai para frente. Sabe que tem crente que tem essa influência maligna na área de enfermidades? Pessoas que toda a família morre de uma coisa. Isso. Mas mesmo você sendo crente, fazendo rema, mas se você não tomar uma posição de ordenar que saia, Isso. porque o diabo é teimoso. O diabo, ele gosta de afrontar. Ele é ilusionista. Então a gente precisa ser esperto. A gente tem que ser prudente e dizer o lugar dele. Tem que dar uma ordem de comando. Isso. Usando o nome de Jesus e dizer, acabou. Um dia eu vi um ministro dizendo, você tem que fazer uma risca, sabe, num asfalto fresco, e dizer, diabo tá vendo isso aqui, isso virtualmente, Satanás, eu estou fazendo uma linha divisória aqui nesse asfalto fresco. Olha, vai secar e a linha vai ficar para nunca mais sair. Onde daqui você não passa mais. Amém. Você não atinge minha casa, não Amém. atinge os meus filhos, não atinge nenhuma da minha descendência. E foi Amém. isso que nós fizemos, pastora. Glória E a a partir Deus. daí, literalmente, nós rodeamos a nossa casa como ato profético, lá em Aracaju. A nossa casa não saía do lugar, mal tínhamos o que comer, sabe? Mal tínhamos o que comer, mesmo já no rema. Eu comecei dando aula do rema, não tinha nem
eu não tinha roupa para vestir, eu vestia emprestado, porque eu tinha já aqui na mente, eu tinha no espírito a palavra, mas eu precisava ainda renovar a mente e começar a falar. Não é apenas pensar, eu tenho que crer, me olhar no espelho e dizer, Deus me fez rica, Amém. sabe? Deus, isso Aleluia. não é heresia, isso não é pecado, isso é dizer quem você é, É sabe? verdade. E Jesus se a nunca gente foi considerar, né, Vânia, o que a Bíblia isso, diz, a Bíblia fala que se nós confessamos Jesus, nós temos a mente de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, isso, existe pastor. um poder que opera dentro de nós, ele está dentro de nós, o maior está dentro de nós, Amém, ele nos amém. conduzirá em toda a verdade. Tudo é possível se nós cremos. Então, o evangelho é uma questão de entendimento. Se eu considerar tudo que eu sou agora com Jesus, eu vou entender que tudo eu posso. E há uma importância de praticar essas verdades, renovar a mente, cumprir princípio, devolver dízimo, oferta. Porque a Bíblia também fala a respeito de colheita, né? Então, se eu faço da minha parte e compreendo e aceito o que a Bíblia diz, de como eu era antes de Jesus e quem eu sou nele hoje, não tem Isso, como dar pastor. errado. Se eu Não tem entendo que como. a Bíblia é a verdade, por mais que seja absurdo para o meu carocinho de feijão, mas eu entendo que essa palavra é a verdade. Quando o Senhor fala assim, olha, não há ninguém que tenha dado casa, carro, fazenda, né, filho, que não venha receber 100 vezes mais no presente Isso século. mesmo, pastor. Então, na É, nossa cabeça, Paloma, você quer dizer o quê? Que se eu der um carro, eu vou receber 100 vezes? Eu quero dizer que isso é para quem crê. Isso pode ser loucura para o mundo, mas nós, os crentes, isso é poder de Deus. Não deveria ser assim para alguns que não creem, né? Crente que não crê. Mas se você crê e você faz... Eu conheço um homem que ele já está no 50º carro que ele recebe. Agora, por que ele recebe? Porque ele dá. É o que você amém. falou. Algumas pessoas, talvez, que não conhecem sua vida e falam assim, ah, mas ela pode, ela é rica, ela é isso, ela é aquilo. Mas não vai saber, às vezes, que você renunciou muitas vezes por uma obediência, ou por fé, por crer. Se eu der aqui, Deus vai fazer. Na verdade, o Senhor, ele fala assim, eu farei infinitamente mais de tudo que você pede ou pensa, né? É verdade, pastor. Então, existe isso, sabe? Uma mentalidade renovada, cumprimento de princípios, e eu sei que a partir daquele momento nossa vida passou a mudar. E outra coisa importantíssima nessa caminhada de prosperidade, as associações. Quem é que você ouve? Se você ficar ouvindo, pastora, pessoas que pregam, não, o importante é os céus. A Bíblia diz que, olha, quando nós recebemos Cristo, nova criatura nós nos tornamos, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. E diz assim, que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Amém. Pense, como é que um rei reina? Será que o rei fica preocupado com contas a pagar? Rei é suprido de tudo, pastora Amém. Paloma. Verdade. De tudo. O rei só precisa pensar, porque ele sabe. Ele sabe que tem um suprimento contínuo, as provisões que ele precisa. Então, nós temos que entendermos que existe um rei maior, que é o rei dos reis, e nós somos os reis. Rei dos reis. Então, tudo que nós precisamos, ele já liberou para nós. Agora, tudo é pela fé. Se você crê que nunca vai poder ter uma casa boa, né? Se você crê, eu nasci assim, minha vida é assim mesmo, minha família nunca teve nada, você vai ter o que você está dizendo. Eu estou ensinando aqui princípios que fazem prosperar, que eu prosperei. Nós prosperamos, a minha igreja tem prosperado. Onde a gente tem dito para o povo, não há limites na vida daqueles que confiam no Senhor, pastora Paloma. Verdade. Os melhores lugares dessa terra devem ser ocupados por filhos de Deus. Amém. É um absurdo que a igreja, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu descobri que existem dois espíritos terríveis que atuam nessa área de finanças, que é o espírito de pobreza. E outro é o mamon. Mamon, que é o da ganância. O espírito de pobreza, ele simplesmente, eu até olhei aqui, ele sufoca a generosidade. É aquela pessoa que diz assim, se eu der, eu vou ficar pobre.
Vai Ou então, faltar. não, eu nunca posso dar porque eu não tenho. O espírito de pobreza simplesmente sente prazer no fracasso dos outros. Não quer que ninguém prospere. Né? Interessante, esse espírito de pobreza, eu notei algumas coisas aqui, ele entende que é normal ter falta, porque todo mundo tem. Né? Jesus um dia disse, olha, purificar os leprosos, curar os enfermos e aos pobres pregue o evangelho. Porque ele sabia que na pregação do evangelho das boas Isso. novas, os Glória a pobres Deus. enriqueceriam. Então, queridos, você que me ouve, né? Temos um público maravilhoso aí. Você que me ouve tem que entender, olha, o melhor dessa terra, como dizia o irmão Kenneth Hagin, não é para os filhos do diabo. Quando isso Isso. entrou na minha mente, eu cheguei aqui na cidade de Salvador e eu decidi qual é o melhor lugar aqui dessa cidade, pois eu vou morar lá. Parece loucura, mas quando você fala, quando você se posiciona, e a depender com quem você anda, isso é muito importante, pastora Paloma. Nós Verdade. temos que ser, sabe, amigos de todo mundo, amar a todos, mas andar juntos, associar-se, receber influência, não de todos. Sim. Eu não quero ser influenciado por pessoas que só pregam miséria, porque isso é um Nem eu. insulto. Isso é um insulto ao Amém. caráter do meu pai. É Meu pai é verdade. rico. É Pastora verdade. Paloma, hoje, se eu morrer, né, se eu partir para a glória hoje com meu marido, nós deixamos bens para nossas filhas. Por quê? Elas são nossas herdeiras. Verdade. Agora, em Deus, É. Deus, foi feito um novo testamento. Um novo. Ou seja, um testamento onde eu tenho que abrir e tomar posse do que é meu. Se você tem um pai rico e ele morre, você toma posse da herança. É o que Verdade. acontece com muito crente. Temos um pai rico, mas nem todos têm tomado posse. Queridos, em um nome de Jesus, expulse esse espírito de pobreza. Amém. Sabe? São dois espíritos miseráveis. A pobreza e mamon. São influências espirituais que o crente tem que aprender a resisti-lo, a mandá-lo embora. Mamon, por exemplo, o que é que ele faz? Ele coloca nas pessoas o desejo de ganhar muito dinheiro, aí entra a ganância, aí as pessoas deixam de buscar a Deus, colocando as riquezas como um Deus. É um perigo. Jesus disse, não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou serve as riquezas. Só que no original grego, aquela palavra riquezas, está mamon. Não é que Deus é contra as riquezas, Jesus contra as riquezas, mas contra a influência de mamon, que faz com que as pessoas se tornem independentes de Deus. Isso é um perigo para a prosperidade cristã. Porque as pessoas passam agora a trabalhar como loucos para ganhar muito dinheiro, esquece a fonte, que é Deus, esquece a fonte das riquezas, esquece a intimidade, entendeu? E aí acaba se desviando, acaba ficando avarento, acaba colocando o dinheiro como um ídolo. Mamon é o Deus da avareza que faz com que o dinheiro se torne um ídolo. Você lembra que Paulo disse que a idolatria, a avareza é igual à idolatria? Porque Paulo estava dizendo ali para os crentes fugirem de mamon. A gente tem que ter com um propósito, ser generoso. Pastora Paloma, toda vez que nós orarmos ao Senhor, decidindo, confessando, chamando a existência, dinheiro, recurso financeiro, mas que o nosso coração seja para sermos generosos, para semearmos com força, Deus olha para nós e diz, eles estão prontos para prosperar. É verdade. Muitos na igreja não prosperam porque estão dando lugar à idolatria, ao dinheiro. Quando você trabalha demais e não tem tempo mais para orar, não tem tempo mais para a casa do Senhor, não tem tempo para servir a Deus, correndo atrás, o povo está louco, pastora, tá tudo aí, estão tudo louco assim, atrás de dinheiro. Mas eu posso te garantir, existe uma riqueza, né? Uma riqueza mental, uma riqueza de inteligência, um espírito inteligente e existe uma riqueza financeira pronta para ser liberada para nós. Amém. Para nós, eu não tenho dúvida. Olha, pastora, nesses dias, você foi guiado em fazer essa live. Amém. Porque fiquem prontos, amados, para uma transferência de riquezas. Fiquem prontos, passem a ser semeadores. É outro princípio, ofertar. Sabe, nós temos que desejar semear. Desejar, pastora, é honrar as unções.
sabe? Honrar as pessoas, dar o melhor que a gente puder a líderes espirituais. Meu marido e eu adotamos isso. A gente se recusa a chegar diante dos nossos líderes e não honrá-los com o nosso melhor. E não dar dinheiro, não pagar coisas para eles, Sim. e não dar bons presentes. Isso traz enriquecimento, gente. É O povo verdade. de Deus não pode ser aquele povo que vai... Eu sempre, Rosana fala isso. Vai comer numa pizzaria e fica contando quantas fatias comeu. Meu Deus, isso é um espírito de miséria, espírito de pobreza. Tem que ser expulso. Crente tem que ir para um restaurante e um brigar com o outro para ver quem vai pagar a conta. É isso mesmo. Não é, pastora? Quando uma pessoa Quem vai entende, pagar a conta. é assim mesmo. Entendeu? Não ficar fazendo continha de centavos. É Não, verdade. amados. Eu tenho crido, pastor, em um tempo glorioso onde o Senhor vai olhar para nós e dizer, eu posso transferir as riquezas. Amém. Pastora, tem que partir de dentro de nós uma indignação, sabe? De começar a sair nas ruas da cidade, procurar qual é o melhor prédio, qual é a melhor casa, qual é o melhor bairro dessa cidade. Quais são os melhores imóveis, quais são os melhores prédios para colocarmos na nossa igreja. Você entende, queridos? Qual é a melhor, qual é o país que minha família quer visitar? Nós precisamos entender, sabe? As riquezas desse mundo não é para os filhos do diabo. O irmão Kenneth Hagin, ele pregou sobre prosperidade. Ele pregou sobre princípios. Então, pastora, olha o que diz aqui. Na casa do justo, há grande tesouro. Provérbios está cheio de palavras de riqueza. Aí diz assim, Provérbio 13:18 diz, pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Mas o que guarda a instrução será honrado. Gente, quando eu olho a vida por exemplo, de Salomão, a rainha de Sabá, ouviu falar da sabedoria e das riquezas de Salomão. E ao chegar lá, foi surpreendida, ela levou muitos tesouros, mas ela foi surpreendida que ele deu muito mais a ela. Deu além do que ela pediu. O nome disso, pastor, é generosidade real. É um dos caminhos da prosperidade. A gente ser generosa, porque dentro de nós já existe a realeza. Amém. Sementes de grandeza, meu querido que me ouve, já foi plantado em você. Essa coisa de pouquinho, basta ter uma casinha, basta eu ter um carrinho. Não, queridos. O que é que tem de melhor nessa terra? Amém. O Senhor diz, se quiserdes e me obedecerdes. Eu quero, queridos. Eu quero obedecer. Eu quero manter ministérios. Eu quero sustentar famílias. Pastor, nessa pandemia, nossa igreja tem sustentado famílias. Sabe? Não tem faltado nada. Não demitimos ninguém. Por quê? Por causa da visão de prosperidade. Eu acredito, Vânia. Aleluia. Você acredita nisso, pastor? Acredito nisso. Então, eu quero... Sobre isso que você falou, esse versículo aí, antes que alguém pense em murmurar, eu acho bom você ficar calado. Porque a Bíblia funciona. Em nome de Jesus, você que está ouvindo essa live aí, não fale, não é bem assim, não concordo, porque, olha, Vânia, você pode repetir esse versículo, por favor? Que você falou agora, que fala assim, vai vir... Repete, por favor, esse versículo Provérbios, aí. foi Provérbios. Sim. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Não rejeite a instrução em nome de Jesus, queridos. Vânia, hoje, uma ministra da palavra que carrega a divina semente. Ela está trazendo uma instrução para a minha vida e para a sua vida. E se você não acolher essa instrução com mansidão no seu coração, olha o que, que pode acontecer com você. Aí diz assim, mas o que guarda a instrução será honrado. Amém. Deus quer, Paloma, que nós sejamos honrados. Gente, Abraão era rico. Abraão foi antes da lei. Abraão foi o pai da fé. O meu justo viverá da fé. Veio de onde? Abraão. Abraão era riquíssimo. Abraão foi um homem mais rico dos seus dias. Isaac foi riquíssimo. Jacó riquíssimo. E aí veio Davi. E aí veio Salomão. Veio Jesus. Se numa antiga aliança havia homens tão prósperos, como eu posso aceitar? É um espírito de engano. É verdade. Esse espírito de pobreza. Verdade. Tem que ser banido, pastora, das nossas igrejas. Amém. É tão de engano que as pessoas falam assim, mas Jesus era pobre.
Isso não está Não, na não, Bíblia. não. Fala Jesus, sobre isso, como é amiga. que um pobre, pastora, Sim, tem suas vestes verdade. sorteadas de linho puro? Eles sortearam para quem que ficava, porque valia muito. Isso. Jesus, ele se fez pobre na cruz, ocupando o nosso lugar, levando Vale a nossa lembrar que miséria. Jesus não nasceu em um hospital porque na época as estalagens estavam todas ocupadas e não porque As não tinha médico. hospedarias cheias, Ao é. contrário, né? Então, Paloma, depois disso eu descobri esse caminho. Caminho da prosperidade. Me associar com as pessoas certas. Me Amém. associar com quem pensa como a Bíblia pensa. Existe um espírito religioso, pastora, no nosso Muito, meio. Isso muito. só pode ser quebrado, só pode ser expulso. Sabe como? Com o conhecimento da verdade. É verdade. Conhecer a revelação da nossa herança. Eu às vezes choro de ver pessoas que amam tanto ao Senhor sofrendo. Deus não quer isso. Deus me Não. tirou da miséria, da favela. Amém. Hoje eu sou uma mulher próspera. Hoje, Amém. sabe, eu tenho uma vida de abundância para a glória de Deus. Tudo é o meu Senhor. E E hoje quantas eu pessoas posso. são alcançadas através da sua vida? E a proposta da prosperidade, da riqueza é justamente É, isso, né? generosidade. Deus sabe assim, eu vou mandar com força ali, porque eu sei que eu mandando ali vai chegar no destino. E qual é o destino? Vai, Vidas, vai. obras, crianças, idosos. Eu percebo, sabe, pastora, existe uma fome tão grande, Muito. uma Eu estou aqui sede sedenta. do povo de Deus, sabe? As Isso. pessoas não aguentam mais esse espírito religioso, sabe? As Aguenta pessoas. não. Eu oro para que haja uma indignação santa no meio do povo Amém. de Deus, Amém. onde as pessoas digam assim: rapaz, eu não creio que Deus queira isso para minha vida. Isso E mesmo. uma coisa também, sabe, pastora, que tem que ser quebrada no nosso meio é essa falsa humildade, Verdade. sabe? A gente vê umas Verdade. pregações assim, basta você ter a salvação, basta você ter sua mansão lá no céu. E essas mesmas pessoas que pregam isso, elas moram em mansões, É verdade. E elas eu têm seus altos descobri, Vânia, salários, eu elas cobram descobri, os altos cachês, entendeu? verdade. Vânia, foi bom você ter tocado nisso, porque eu tive experiência com pessoas, são homens e mulheres de Deus, a gente sabe, estão Sim, salvos, eu creio nisso. Mas os que mais pregam contra são os que cobram é. para pregar. E eu faço questão, eu não tenho É receio disso, verdade isso. né? A gente Eu não não cita sou nomes por questão de ética, isso. mas É, assim, você vê as pregações parecendo que são assim umas miseráveis. Mas isso. elas cobram 20 mil para uma Exatamente. conferência, Exatamente. Eu entendeu? sempre falo, não é porque eu estou na sua frente aqui, não, ou na frente da Rossana, mas eu sempre falei isso. Eu tive essa rica oportunidade de chamar homens e mulheres de Deus para pregar, e o pessoal muitas vezes critica o ministério, o Verbo da Vida, por falar dessa prosperidade do tipo de Deus. É um povo que prega Bíblia puro, na verdade. E Amém. é interessante que foram eu contei nos dedos os ministros que nunca cobrou nada da gente, nunca. Justamente os ministros do Ministério Verbo da Vida, que prega sobre essa prosperidade do tipo de Deus, nunca cobrou nada. E o contrário também é verdadeiro. Todos aqueles que criticaram essa prosperidade do tipo de Deus, todos só vieram se fosse pago, e mesmo assim a gente ainda tinha que antecipar o pagamento, o cachê, sem falar É, nas exigências de hotel e de tudo, né? E pensando a respeito disso, eu descobri que as pessoas que acham que não são dignas ou merecedoras dessas coisas, elas acabam colocando essas coisas acima até do sangue de Jesus. Porque se a pessoa ela for digna do sangue de Jesus, como que ela não é digna dessas coisas que a traça e a ferrugem vai comer? Ou seja, acaba colocando isso como um ídolo. Porque eu entendo que se eu não tenho o direito disso, eu estou colocando isso acima de mim. E eu me lembro que Rossana ela fala sobre o Scott Webb, que certa vez ele contando que o que segurava a porta dele era uma barra de ouro. E talvez algumas pessoas que não renovaram a mente ali poderiam fazer como Judas, né? Para que isso, né? E eu entendo que Scott Webb botou aquela barra de ouro ali como quem diz assim, eu estou deixando bem claro o que é que isso aqui significa para mim. Se não for para o propósito, isso aqui não significa nada, né? verdade. Isso mesmo, pastora.
é urgente, sabe? Eu quero dizer para vocês, não deixem de pregar essas verdades. Amém. Só tem uma forma de tirar as pessoas da miséria, sabe? É libertando pela palavra. Porque o espírito de pobreza, ele quer simplesmente enraizar nas pessoas o Bolsa Família, um auxílio. Graças a Deus por esse auxílio de R$ 600 nesse tempo. Sim. Né? Um tempo de pandemia, o governo foi altamente responsável em fazer isso. Mas a gente não pode se conformar com isso. Sim. Uma mentalidade próspera, ela não fica conformada em ter um auxílio família, um auxílio isso, uma cesta básica. Não! Isso tem que ser rompido na nossa vida. Amém. Eu acredito que quando chegarmos lá no céu, vai ter muitas surpresas, porque Deus vai mostrar para a igreja dele as riquezas, as casas, as mansões, os carros, Verdade. as boas escolas dos filhos, sabe? Que o povo de Deus deixou de desfrutar aqui na terra, porque Verdade. simplesmente acreditou em um espírito religioso, é um espírito mundano. Amados, você vai conhecer o caráter de alguém se está manipulando, se é avarento, se está pregando mentira pelo fruto da vida da pessoa. Verdade. Você olha para a nossa vida, eu sempre digo, eu faço que nem o profeta Samuel. Né? No fim dos dias ele disse ao povo, veja aí a quem eu subornei, né? A quem eu defraudei. Eu quero que alguém diga, você se aproveitou de mim, Vânia. Você me cobrou isso, você me usurpou isso. Não vai dizer, amados. Amém. Se eu não puder dar, que eu me aproveitar, isso não faz parte. E não é somente eu, não. Todos aqueles que têm a revelação que a fonte da prosperidade é o Senhor. E esse Senhor que dá habilidade para você trabalhar e ser o melhor no seu trabalho. Porque eu sou contra a preguiça. Amém. Sabe? Não existe isso de enriquecer sendo encostado nos outros. Não. Fé não respalda a preguiça. Não, queridos. Sem falar São que vários essas princípios pessoas, juntos. Vânia, verdade. Essas pessoas, crentes, falando de crentes, se convertem e ficam nessa. Não, eu vivo da obra, eu vivo da obra. E não tem coragem nem de fazer uma visita para o irmão, não querem trabalhar, muitas vezes querem acordar meio-dia, 1h da tarde. E essas pessoas também anulam a palavra, que diz que não é bem assim. Dúvida. Né? Não tenha dúvida. Mas, olha, o melhor amigo do profeta é o tempo, né? E essa palavra de prosperidade é uma profecia para esses dias. Aleluia. Há uma transferência de riquezas, pastora. Não tenha Amém. dúvida. Eu recebo. Muita gente vai ser abençoada através riqueza, da o Senhor falou para mim no início dessa pandemia, algumas ovelhas minhas entraram aí, sabe? Que nós, assim como o povo do Egito, em virtude daquelas pragas, né? Daquela pandemia, vamos dizer assim. Eles saíram de lá, mas a Bíblia diz que eles não saíram de mãos vazias. Tudo dos 430 anos de escravidão. Deus colocou favor. Deus concedeu favor a todas as casas dos egípcios para darem tudo ao povo de Deus. E eu tenho dito, sabe, profeticamente, nós vamos sair dessa pandemia, sabe, mais ricos do que o que entramos. Amém, em nome de Jesus. Nós não vamos sair de mãos vazias, sabe? Porque sabe o que é prosperidade? São ideias que têm chegado para as pessoas, Amém. São estratégias divinas, Verdade. Pessoas que nunca pensaram, sabe? Um povo que nunca se imaginou criando coisas, vendendo coisas e estão tendo ideias criativas, estão ganhando dinheiro, assim como diz aqui no Nordeste, de rodo, na pandemia, sendo empregados, sendo contratados na pandemia, por causa de uma visão. Já pensou se meu marido e eu nem dissesse, pessoal, cuidado, a gente tem que passar por esse tempo, se inscreva no governo, vai ser um tempo de arrosto, um tempo de aperto. Não, queridos, a palavra que o Espírito Santo sempre dizia, vocês não sairão de mãos vazias nessa pandemia. Amém, em nome de Jesus. A palavra que o Espírito Santo dizia, eu estou transformando esse cativeiro de maldição em bênção. Amém. Amém? Então, Amém. queridos, existe um prognóstico aí de recessão econômica. Isso é aquilo, de uma inflação. Não importa.
se nós tivermos a mente renovada, devolvermos dízimo, expulsou o espírito de pobreza, de miséria, expulsou mamon, a avareza da sua casa. Você semeia, o Espírito Santo manda você dar, você não mede esforço, você honra as unções, sabe? Você é diligente com dinheiro, não compra como uma doida aí, não faz negócio sem poder, porque tudo isso faz parte de prosperidade. Você está apto, você está habilitado, você está apta para ser aquele que vai receber a transferência de riqueza. Amém, Pastora Paloma, eu estava ouvindo outro dia um programa de casas bilionárias, casas para bilionários. Nos Estados Unidos, na região de Los Angeles, de Hollywood ali. Casas de 80 milhões de dólares. Só a comissão que a corretora tinha ficava milionária. Casa de milhões de dólares. 40 milhões, 80 milhões. É chamado os corretores dos bilionários. E, queridos, não falta comprador. Filho das trevas. Isso mesmo. Você acha que isso agrada o coração de Deus? O Senhor Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes que a luz. É verdade. Do que os da luz em sua geração. Por quê? Porque eles, os filhos do diabo, têm uma mentalidade de crescimento. Verdade. De trabalhar para crescer, de doar, muitos são generosos. Isso são mesmo. Filantropia. Verdade. Você entende? E Deus honra. Agora eu te digo, existe casa de milhões de dólares para homossexual, para prostituta, para adúlteros, pessoas que têm várias mulheres, homens, não mostra nem o nome deles, alguns mostram. Atores de Hollywood, amados, e Deus quer que os filhos dele, nós que temos o Espírito Santo, a semente de Deus, eu quero te incomodar mesmo, você que está me ouvindo, a você dormir pensando nisso. Amém. É justo você morar numa favela? É justo você não ter uma boa casa? É justo você não ter como pagar suas contas, ter um nome limpo? É justo seus filhos não terem onde estudar decentemente? Verdade. Eu digo a você, você sendo um pai rico, você deixaria teu filho na miséria? Seria um abuso infantil. Verdade. Se fizéssemos isso. Mas é isso que muitos têm pensado de papai. Ver Deus como um pai tirano. Verdade. Não, mas nosso pai quer nos prosperar. Eu tenho prosperado, mas ainda não cheguei no nível que Deus quer. Pastor, e vou falar, vou pregar para as pessoas. Mulheres como eu, como você também. Porque, volto a dizer, pastora Paloma, a gente pode não ter R$1 no bolso, mas se a prosperidade já está na nossa mente, é verdade, nós já somos prósperos. Amém. E à medida que a gente for pregando, Deus vai honrando cada palavra. É verdade. A unção vai te respaldar, pastora. Amém. Você e seu esposo, seu marido André. Eu recebo, Pastor André, pregue prosperidade. Amém, Deus. Sabe? Nós temos que repreender esse espírito isso mesmo. de dentro das igrejas. A hipocrisia, a idolatria, entendeu? A ganância ao dinheiro. Isso. Vamos dizer ao mundo que a igreja, que nós temos um pai bom. Os melhores empregos têm que ser para o povo de Deus. Os melhores cargos é para o povo de Deus. É para o cristão cheio do Espírito Santo. As melhores profissões, que isso também é vida de prosperidade. Eu criei minhas filhas para ser as melhores. As duas são graduadas em Direito. A mais velha trabalha na Justiça Federal. Está estudando para ser juíza. Ganha muitíssimo bem. Isso entendeu? aí é Bíblia pura, Vânia. Bíblia pura. Treinamos elas para serem prósperas. Isso, a Bíblia diz sobre isso, que os nossos filhos serão reparadores de brechas e ocuparão cargos de autoridade. Eu estava vendo sobre isso esses dias, pastora. Temos que treinar nossos jovens e adolescentes, e até adultos também, a acreditarem que eles serão os próximos desembargadores amanhã. Amém. Os próximos governadores. Amém. Os próximos deputados federais. Isso. A gente fala tanto em corrupção. Sabe por que tem corrupção? Porque não tem um filho de Deus cheio do Espírito ali dentro. Porque a religião abafou a prosperidade da igreja. Verdade. Porque ser próspero é dizer também ao povo, olha, você tem a mente de Cristo. Tudo que você puser a mão para fazer, você prospera.
Tudo que você tentar estudar, você vai ser o melhor. Quando foi que a igreja pregou isso? Aí É fica um verdade. povo, sabe, sem cultura. São poucas igrejas que tem Sofrido, pessoas, né? justamente, mas quem está ganhando com isso é o inferno. É Mas, pastora, verdade. nós estamos aqui Amém. para orar e desfazer as obras do diabo. Amém. Em nome de Eu acredito Jesus. que eu dei o recado, pastora. Né? Maravilha. Nossa, olha, tem muito sobre esse assunto para falar. Muito. O Senhor Jesus mesmo falou: se vocês, sendo maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, Sim, quanto mais eu. sim. Deus é muito melhor do que eu, gente, do que Vânia. Se a gente quer dar para os nossos filhos o melhor, quanto mais Deus. Vamos ver por que as coisas não estão acontecendo na nossa vida. É lógico que tem coisa que é o tempo, como dizem Eclesiastes. É Mas de tem coisa que aumento é em aumento. exatamente, tem coisa que é falta de fé, tem coisa que é falta de cumprir princípio, tem coisa que é ignorância. Mas eu quero te dizer, essa palavra não pode de maneira nenhuma ser anulada. A Amém. resposta para o seu problema está na Bíblia, a solução está na Bíblia. Leia a Amém. Bíblia e pela palavra você vai descobrir onde é que você está errando. Né? Isso Como diz o mesmo, pastor. apóstolo Bud, eu não tive a oportunidade de conhecer esse grande homem de Deus, mas de uma das ministrações dele, ele fala assim: quando você tiver dúvida de alguma coisa, volta para o princípio. Então, se você tiver dúvida sobre esse assunto, você volta lá para o Gênesis e renova sua mente com relação ao que Deus fez, tudo que Deus Isso, criou por causa de duas pessoas somente. isso. Tudo que Deus criou foi por causa de duas pessoas somente. E pelos que viriam. E Deus não mudou. Graças a Deus por isso, né, Vânia? Verdade, pastor. É como você falou. Se eu quiser saber a perfeita vontade de Deus, olhe lá para os primeiros capítulos de Gênesis. Domínio. Isso. Amém. Seja fecundos, né? Ou seja, Deus não quer ninguém estéril. Verdade. Sabe? Quando você se acomoda na sua vidinha, no seu pouquinho, você está sendo estéril. Deus não nos formou para isso. É Como eu verdade. contei um pouco da minha história, né? Eu sei o que é a miséria e sei o que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa, qualquer um. Não importa a nação, não importa a cidade que nasceu, não importa, sabe? Qualquer um que decide. Eu vou servir a Deus, eu vou cumprir os princípios Isso. dele para a prosperidade. Eu vou ser diligente, eu vou ser fiel nos meus dízimos e ofertas, porque esse período de pandemia, você não pode pegar seu dízimo e usar para outra coisa, não. Tem que devolver na casa do tesouro, no lugar onde Amém. você é alimentado, no lugar onde seus pastores alimentam você. Porque é para o diabo não ter vez em É nossa vida. verdade. E também expulsa esse espírito de miséria, de Amém. pobreza, através de oração e do conhecimento da verdade. Amém? Nós vamos Oh, orar por glória a vocês. Deus. Que bênção. Não vamos longe, Amém? não, queridos. Nós já vamos acabar. Deuteronômio diz: se você ouvir atentamente a minha voz, guardar os meus mandamentos, estes que eu te Aleluia. ordeno hoje. Olha o que o Senhor está dizendo. Se você acolher com mansidão essa palavra ministrada hoje, ser praticante, não somente ouvinte, seu nome vai ser conhecido entre todas as nações da terra. O seu fruto vai ser bendito. Se você estiver na roça, você vai ser bendito. Se estiver na cidade, vai ser bendito. Como que isso vai acontecer, eu não sei. Uma coisa eu sei, Deus não mente. E se ele falou, ele há de cumprir. Como que meu nome vai ser conhecido nas nações, eu não sei. Uma coisa eu sei. Se eu fizer, irmãos, vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Eu Amém. quero agradecer muito, Vânia, que maravilha. Te amo, você é linda, glória a Também. Deus. Eu Vocês creio têm que que vir você vai estar aqui, viu? conosco. Logo, logo, em nome de Jesus, tem o pessoal aí da igreja, do Ministério Irene, está conosco aí, eu creio, e vocês orem comigo, para logo, logo, Vânia vai estar ministrando uma palavra, eu creio que logo, logo isso tudo vai passar, e Vânia vai estar conosco, pastor Raimundo também, Rossane vai Amém. ser uma bênção. Vânia, eu sei que eu já suguei demais, mas faça só uma oração para esse Amém. povo que está aí, e principalmente para Amém. essas pessoas, os autônomos, né? Que estavam até então com seus comércios fechados, algumas pessoas que perderam o seu emprego. Lembrando que você está tendo uma rica oportunidade de agradar a Deus nesse tempo, porque o que agrada a Deus é fé.
Se você está exercendo fé, você está agradando a Deus. Então, minha amiga, dê só uma palavrinha para esse povo aí, em nome de Jesus, e ore por Então, olha, nós. uma palavra que sobe ao meu coração é o seguinte: Deus é o Deus do subitamente. Ou seja, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele pode pegar esses 120 dias, né, de perdas, né, de fracasso, e em um dia, Eu querido, você creio. que me ouve, em um dia transformar tudo isso, porque Ele é Deus. Então somente creia, amém? Então Amém. somente coloque sua confiança no Senhor, Ele vai te restituir tudo. Amém, Você que se Jesus. manteve fiel a Ele nesse Aleluia. tempo, devolvendo seu dízimo, devolvendo suas ofertas, Amém. honrando ao Senhor, Ele vai restituir. Nosso Deus Amém. é Deus de restituição, Eu Deus de creio. restauração, Deus de renovação, e na autoridade do nome de Jesus. Você que está aí, que tem dito, rapaz, eu acho que tem um espírito de pobreza que assola a minha casa. Espírito de miséria. Eu dou uma ordem de comando agora. Bata em retirada. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Dessa vida que está crendo aí. Todo espírito de pobreza. Toda influência de mamon, de ganância, de avareza. Saindo Amém. dessas vidas. Em nome de Jesus. Em E eu nome de Jesus. profetizo na autoridade do nome de Jesus. Sabe? Antecipações. Aleluia. Eu recebo Vê essa essa palavra. palavra muito forte no meu espírito. Eu recebo. Antecipações. Você Aleluia. vai ser alvo de antecipações. Coisas que iam acontecer no próximo ano ou no final do ano. Vai acontecer agora, Amém. nesses próximos Eu dias. recebo essa Assim palavra. diz o Senhor. Recebo essa palavra. Receba. Eu libero unção que Aleluia. despedaça jugo de miséria. Eu libero a unção que eu carrego na minha vida, Amém, onde há um Deus. favor Eu sobrenatural para recebo essa você, unção. pastora Paloma, para o pastor Recebo. André, para o seu Amém. ministério, para as Amém. suas ovelhas, para todos aqueles que estão aí Amém. até esse momento conectados. Receba a unção por transferência. Na autoridade do nome de Jesus, Amém. que a tua Amém. mente se dilate para uma prosperidade bíblica, como você nunca experimentou. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Ele te ama e Ele cuida de você, querido. Amém. Nós Amém? cremos, queridos, considere isso. Porque só eu e o André sabemos o que nós passamos até um tempo atrás. E eu faço uso das palavras de Vânia. Nós estamos começando a viver o que é da vontade de Deus. Porque quando a bênção chega para mim, quem está perto de mim é alcançado. Não é Amém. só para mim, não. E quando Vânia, nós fizemos a mesma coisa que Vânia fez. Quando eu terminei de conversar com Vânia, levando ela para o aeroporto, quando a gente chegou em casa, nós demos as mãos, eu, meus filhos, o André, e nós Amém. começamos a Amém. fazer como ela fez, com a família dela. Amém. E de lá para cá as coisas melhoraram. Por quê? Porque a Bíblia diz: crê nos seus profetas e você vai prosperar. E a maior Aleluia. profecia é a palavra, e a palavra estava na boca dela. Agora, eu quero te instruir a cumprir um princípio. A Bíblia diz, eu quero trazer essa palavra principalmente para os meus amigos que estão me assistindo, e as pessoas que a gente convidou e que de alguma forma viu a live aqui, para as ovelhas do Ministério Irene. A Bíblia diz: faça participante das coisas boas aquele que te instrui na palavra. Pastora Paloma, Compartilha muito essa mensagem. obrigada. Muito Eu que obrigada pelo agradeço. convite. Pastor André também. Para mim foi uma grande honra poder participar do seu ministério, né? Que está Oh, começando um é. novo ministério, vai ser próspero. Você tem um Amém. coração Amém. grande com o seu esposo, né? Amém. Um homem admirável, um homem de oração. Graças a Deus por isso. E, gente, se vocês quiserem nos seguir, né? Meu Isso. Instagram é @RaimundoIvânia Nascimento. E temos também o Instagram, @Verbo Salvador. Pastor, a gente está com uma live poderosa, todas as 10 da manhã, sobre mulheres no profético. Oh, glória a Gente, está Deus. sendo tremendo. Amanhã, 10 da manhã, Tá aí, mulheres lá no em nome de profético, Jesus. no @Verbo Salvador. Também temos ministrações no YouTube, né? No canal Verbo Salvador. Temos muitas pregações minhas lá, proféticas, ministrações proféticas que Deus nos deu
nessa pandemia e você será ricamente abençoado, tá bom? Glória a Deus, Nos siga amém. nas redes sociais. Tá bom, Eita, querido? Glória. Te amo, Vânia. Muito obrigada, minha amiga, viu? Tamo juntos Obrigada com um por grande tudo. propósito. Você está linda, você está maravilhosa. Que Obrigada, você coisa boa também. que você recebeu da unção, tá bom? Amém. Beijo, Um pessoal. beijo. Te Tchau. amamos. Tchau.